Você sabia que a desertificação e a seca estão entre os grandes desafios ambientais do nosso tempo? No dia 17 de junho, celebramos o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. Essa data, ela foi criada para exatamente chamar a atenção para um problema que, na grande maioria das vezes, parece ser uma coisa muito distante da gente, mas que, na verdade, afeta muito diretamente o nosso cotidiano, porque tem um impacto na água que a gente consome, nos alimentos que chegam até a nossa mesa, na qualidade do solo, na vida das comunidades e até, muitas vezes, na estabilidade econômica e social dos países que sofrem mais fortemente com esse fenômeno. Quando a gente fala em desertificação, muita gente acaba imaginando apenas o avanço de desertos, como se uma área verde fosse aos poucos se transformando em areia. Mas o problema é maior do que isso, sabe? Na verdade, a desertificação é um processo de degradação das terras em regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, né? Isso quer dizer que o solo vai perdendo a fertilidade, vai perdendo a umidade, a vegetação e também a capacidade de sustentar a vida. A terra fica mais frágil, menos produtiva e menos capaz de reter a água. Esse processo ele pode ser provocado por vários fatores. A gente tem o desmatamento, as queimadas, o uso inadequado do solo, a agricultura sem manejo adequado, sobrepastoreio, uso excessivo da água, a contaminação por produtos químicos e também pela combinação desses fatores com as mudanças do clima. E aqui esse é um ponto essencial, né? A desertificação e a seca não são problemas ambientais exclusivamente ambientais, eles são também problemas sociais, eles são problemas econômicos e políticos. É, a, a seca, ela reduz a disponibilidade de água. Esse é um efeito, né, muito mais visível. Então, a degradação do solo reduz a produção de alimentos. A perda da vegetação aumenta a erosão. E quando a terra deixa de produzir, comunidades inteiras podem perder renda, trabalho, moradia e condições mínimas de sobrevivência. De acordo com a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, a degradação da terra e a seca já afetam meios de vida em várias regiões do mundo e há projeções indicando que até o ano de 2050 as secas poderão atingir mais de 3/4 da população mundial. E a própria ONU alerta também que cerca de 40% das terras férteis do planeta já se encontram degradadas. Esse cenário está diretamente ligado às mudanças climáticas. O aquecimento global altera os padrões de chuva, intensifica ondas de calor, aumenta a evaporação da terra no solo, da água no solo, perdão, e torna os eventos extremos mais frequentes e mais severos. Em algumas regiões chove menos, em outras a chuva vem de forma concentrada e violenta, causando erosão e enchentes, mas sem recuperar adequadamente os reservatórios e os solos. Tudo isso junto, né, indica que a mudança climática amplia a pressão sobre territórios que já eram vulneráveis. Regiões semiáridas, áreas rurais mais pobres, comunidades tradicionais e populações que dependem diretamente da agricultura, da pecuária, da pesca artesanal ou mesmo do extrativismo são especialmente atingidas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o painel científico, né, ele já destacou que a crise climática afeta a segurança alimentar, especialmente em regiões mais secas, como áreas da África, da Ásia e da América do Sul. Isso acontece porque a produção de alimentos depende diretamente de solo saudável, água disponível, temperaturas adequadas e previsibilidade climática, justamente elementos ameaçados pela desertificação e também pela seca.
Os grupos humanos mais vulneráveis são aqueles que têm menos recursos para se adaptar. Por exemplo, pequenos agricultores, comunidades rurais, povos indígenas, populações tradicionais, mulheres, crianças, idosos e famílias em situação de pobreza tendem a sofrer mais intensamente os impactos. Muitas dessas pessoas dependem diretamente da terra para viver e sobreviver. Quando a terra perde sua capacidade produtiva, essas pessoas perdem a renda, a segurança, autonomia e também perspectiva de futuro. Em muitos lugares, a desertificação pode provocar migrações forçadas. Famílias deixam suas comunidades porque já não conseguem mais plantar, criar animais ou acessar água suficiente. Esse deslocamento pode aumentar a pressão sobre cidades, ampliar desigualdades e gerar conflitos pelo uso da água, da terra e de outros recursos naturais. E os efeitos sobre a segurança alimentar são muito sérios. Quando o solo se degrada, ele produz menos. Quando a seca se prolonga, as plantações sofrem e os animais adoecem ou morrem, os reservatórios diminuem e os alimentos ficam muito mais caros. A degradação da terra pode reduzir a produtividade agrícola e pressionar os preços dos alimentos, afetando principalmente quem já vive com renda baixa. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, também alerta que a degradação da terra pode reduzir a produtividade global de alimentos e elevar os preços nas próximas décadas. Por isso, combater a desertificação é também combater a fome, né? É proteger a água, é defender a biodiversidade, é fortalecer as comunidades e cuidar da saúde do planeta e da nossa própria sobrevivência. Mas o que pode ser feito? Individualmente, a gente pode fazer alguma coisa, né? Eu tenho falado disso com alguma frequência. A gente pode evitar desperdício de alimentos, separar resíduos, não apoiar queimadas ou praticar queimadas na medida do possível para quem está na área rural, valorizar produtos de origem responsável e também cobrar mesmo por políticas públicas ambientais, né? Mais políticas que sejam eficazes. Todo mundo pode reduzir o consumo. A gente pode, as indústrias podem, a agricultura pode. A gente pode também contribuir para, né, reutilização, reciclagem, controle de emissões e resíduos e apoiar a recuperação de áreas degradadas. Muita coisa, então, pode ser feita, de fato, né, considerando o processo da degradação. Esse tema, né, da desertificação e das secas está ligado diretamente aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente o ODS 6, que trata da água potável e do saneamento, mas também o ODS 12 sobre consumo e produção responsáveis e ainda o ODS 13 sobre a ação climática e o ODS 15 sobre vida terrestre. E para as empresas, né, esse tema está vinculado também ao processo, né, do ambiental, social e governança. Cuidar do solo e ESG, né? Então, cuidar do solo, da água, da energia, das comunidades, não é uma ação só ambientalmente correta. Na verdade, ela pode ser uma estratégia de responsabilidade, transparência e redução de riscos. O Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca nos lembra que a terra não é só um recurso econômico, ela é a base da nossa vida, da nossa sobrevivência, para a gente e para as outras formas de vida, né? Sem solo saudável, não há alimento, sem água, não há produção, sem equilíbrio ambiental, não há futuro sustentável. Então, a pergunta que a gente pode se fazer é: que tipo de relação queremos construir com a terra, com a água e com o clima? Combater a desertificação e enfrentar a seca é uma tarefa coletiva. E quanto mais cedo a gente agir, maiores serão as chances de proteger os territórios, as comunidades e as próximas gerações.